Saúde os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, amém, irmão? Amém. Feliz mais uma vez pela oportunidade que o nosso irmão pastor Pedro Paulo nos dá. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Creio que Deus tem uma palavra para falar a cada coração nessa manhã. Amém. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo o livro de Malaquias, capítulo 3. Glória a Deus. Tá? Embora aqui seja uma igreja, eu não vou estar falando sobre dízimo e oferta, não. É o último livro aí do Velho Testamento, igreja. Antes de Mateus. Antes de Mateus, do Velho Testamento. Antes de Mateus. Agora está no capítulo 3. 3, 10. Não, Pregação. é o capítulo 3, versículo 18, amém, irmãos? Amém. 3, 18. Está lendo? Os irmãos estejam acompanhando em nome de Jesus. 3, 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra, meditando, falou muito no meu coração. Sempre a gente fica preocupado, né, do que trazer para os irmãos. E pede a Deus, ora a Deus. Sempre é assim, irmão. Tu fala assim, ó, apresenta a igreja. Ela fala assim, ó, alguns eu não conheço pelo nome, mas Deus, Ele conhece o coração de cada um que está aqui. Ó. Cada um. Ele sabe de qual é a minha, a sua necessidade, sabe do que você precisa. Mesmo ainda que você não venha falar, Deus sabe da tua necessidade. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus falou muito no meu coração essa palavra, que fala assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus aqui fala que vereis outra vez, é porque Ele já mostrou muitas vezes antes, irmãos. Aleluia. E assim como Ele mostrou muitas vezes antes, talvez você tenha dentro do teu coração buscado entender o que tem acontecido sobre a tua vida, mas Deus, Ele fala novamente a você pelo seu amor, que mais uma vez Ele vai mostrar o seu poder sobre a tua vida. Aleluia. Ele vai mostrar, aleluias, qual é a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Aleluias. Deus é assim, pastor Pedro Paulo. Ele conhece cada um de nós, e Ele vai estar mostrando qual a diferença daqueles que estão aqui e aqueles que não estão aqui. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Eu meditava muito nessa palavra, e essa palavra, pastor Pedro Paulo, na hora que eu comecei a ler, me veio a lembrança, a palavra do Salmo 73 sobre Asaf. Aleluia. Asaf, essa palavra dos Salmos fala assim, que o Epígrafe fala o problema da prosperidade dos maus. Nós sabemos que Asaf era um líder musical, e mesmo ele sendo um servo de Deus e fiel, teve momentos na vida dele que ele começou a olhar para as coisas que estavam do lado. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de olhar para Cristo e começamos a olhar para o lado, mas Deus, Ele chama você nesta manhã para começar novamente a olhar para Ele. Aleluia. Porque nós sabemos que quando nós olhamos para o lado, irmãos,
nós perdemos o foco em Jesus. E talvez diante da situação, aqui fala que, aqui começando com efeito, Deus é bom para com Israel, falando assim, Asaf, para com o de coração limpo. E ele fala que quanto a ele, porém, quase resbalaram os pés, pouco faltou para que desviasse os seus passos, porque ele começou a olhar para aquele que não serve e começou a olhar para a sua vida daquele que era fiel na igreja. Eu fico olhando para a vida de Asaf, querendo lá colocar, imaginar Asaf ali preparando a casa do Senhor, preparando os instrumentos, servindo fielmente ao Senhor, preparando aquele culto abençoado. E aquele culto acontecia, e quando ele saía de lá, chegava na casa dele muitas vezes em problemas com a família, problemas com seus filhos, e ele começava a colocar: eu estou servindo fielmente a Deus, eu tenho sido fiel a Deus e tem acontecido isso. O ímpio faz todas as coisas erradas e só tem prosperando. E talvez você esteja no seu coração, meu irmão, olhando dessa maneira para aqueles que não servem a Deus. Mas Deus, Ele chama você nesta manhã a começar a olhar para Ele novamente. Louvado seja Deus. Porque outra vez, aleluias, Ele vai mostrar a diferença na tua vida. Porque o meu Deus e o teu Deus é o Deus da diferença. Aleluia. Ele faz a diferença nas nossas vidas, irmãos. E Asaf, talvez por pouca coisa, eu não sei, não me aprofundei tanto, mas talvez por pouca coisa, quase seus pés se desviaram da presença de Deus, por causa que ele começou a olhar as circunstâncias, ele fiel na casa do Senhor, ele ali jejuando e orando, ele saía, e os ímpios eram abençoados, não faltava de nada. Mas uma coisa é certa, amados irmãos, o nosso final vai ser um final de vitória. Aleluia, eu creio. Porque o nosso Deus é o Deus da diferença. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nós temos que saber, irmãos, e Deus sabe, aqueles que servem Deus são diferentes. Uma vez a pastora da igreja que eu estava, ela teve um sonho que ela foi levada aos céus, e naquela escuridão ela olhava para baixo e ela via pontinhos de luz. E esses pontinhos de luz era cada um de vocês aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos a luz, irmãos. Nós somos a diferença nesse mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez você esteja passando essa situação. Jesus. De estar olhando para que aquilo que tem acontecido a teu lado. Mas Deus, Ele deixou essa palavra, que no mundo tereis aflições, aleluias, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, aleluias. Glória a Deus. No mundo nós vamos ter aflições, irmão. Eu estava conversando com a minha esposa, sabe por que acontece isso, pastor Pedro Paulo? Muitas vezes nós esquecemos de olhar para Jesus, o que Jesus Ele fez por nós, e começamos a olhar para coisas pequenas que estão ao nosso redor. Mas a palavra de Deus, Ele fala: aquele que quer me seguir, pegue a tua cruz e me siga-me. Quando Ele fala isso, irmãos, com certeza o seguir, nós íamos passar por muitas lutas, por grandes adversidades, por muitos problemas, mas uma coisa é certa também, que a vitória seria grande em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Porque quando algo não, eu tenho em mente, irmãos, muitos já viram falar, muitas vezes nós estamos muito de sapato largo, é porque muitas vezes algo está acontecendo na nossa vida de errado. Nós temos que passar por aflições nesse mundo.
Nós temos que passar por dificuldades. Muitas vezes, diante dessas dificuldades, dessas adversidades, é Deus forjando o caráter de cada um de nós aqui. Nós temos que passar pelo tempo de Deus, pois a palavra de Deus fala que há um tempo determinado por Deus. Há tempo de chorar, há tempo também de sorrir. Há o tempo de derrota, mas também há tempo de vitória, aleluia. É isso que Deus ele quer te alertar nessa manhã, irmãos. Talvez você esteja olhando mais para as coisas que têm acontecido à tua volta e deixado de olhar para aquele que é autor e consumador da nossa vida, aleluia, Cristo Jesus. Jesus. Mas uma coisa é certa, Asaf, diante daquela situação, eu acho que ele começou, o pastor Pedro Paulo ali, falar, ver aqueles ímpios prosperando, mas a palavra aqui é tão tremenda, pastor Pedro Paulo, que fala assim, para terminar, irmãos, para fechar, e Deus é tremendo, o cuidado de Deus para a nossa vida é tremendo. Deus ele não quer isso para você nem para mim. A palavra fala assim, ó, até que eu entrei no santuário do meu Deus e atinei com o fim deles. Quando ele entrou na casa de Deus, a mudança aconteceu na vida dele, aleluia. E eu creio que nesta manhã, quando você adentrou nesta casa que se chama casa de oração, a mudança já começou a acontecer na tua vida. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Gostaria que os irmãos se levantassem, irmãos. O tempo é pequeno, tem muita coisa para falar, mas eu creio que o Espírito Santo ele já traduziu aquilo que eu queria falar. Aleluia. E a palavra de Deus aqui fala assim, pastor Pedro Paulo: todavia eu estou sempre contigo. Ele te segura pela mão direita e disse: não temas, porque eu sou teu Deus. Aleluia. Essa é a palavra, irmãos. Nós temos que começar a olhar para as coisas que são de cima, não as coisas que são terrestres. Quando começamos a olhar para as coisas que são de cima, a ferrugem e a traça não podem corroer. As coisas aqui são passageiras.